Na verdade, em tempos de relativismo doutrinário, essa aversão ao confronto, muitos dentro de igrejas, né, têm se oposto ao debate teológico e à exposição de erros doutrinários. Isso é muito natural, a gente percebe isso por parte de alguns que até nem se dão ao assunto, né? No entanto, a Escritura, reverendo, ela não apenas permite, mas incentiva o debate e o confronto, desde que a gente realize com zelo pela verdade e pelo amor, né? E em amor ao corpo de Cristo. A gente sabe que a tradição reformada, ela herdou esse compromisso, ensinando a gente a não ser imparcial quando se trata de sã doutrina, porque isso é um sinal de fidelidade a Deus. Então a gente, aqui, até na resposta anterior, né, já que foi feita essa nova pergunta sobre o debate em confronto, é uma prática bíblica, é uma coisa de tradição reformada para a igreja, edifica a igreja? Bom, o objetivo meu, né, continuando aqui essa resposta, já que foi feita essa nova pergunta, é apresentar o fundamento bíblico, né, reformado também, para um confronto doutrinário como um instrumento de edificação para a igreja. Porque não só pelo fato de ser professor de teologia há mais de uma década e meia, eu vejo que o debate ele sempre foi uma ferramenta bíblica. Jesus fez uso do debate, né? Várias vezes nós vemos Jesus de frente, os fariseus, entre outros opositores à sua sã doutrina, e eu vejo também o apóstolo Paulo incentivando o debate, a Bíblia expondo isso, e enfim, é uma grande ferramenta para a edificação da igreja, né? Essa questão de ser imparcial, de evitar debate, de evitar ataque a erros doutrinários de fora, isso na verdade estrangula, né, o orientador, o apacentador. Isso ata as mãos dele de tal forma que ele vai ficar refém de levar, né, o ensino somente do que a Bíblia chama ali de leite, não do alimento sólido. Então, se você quer realmente edificar as ovelhas que o Pai trouxer para Cristo e colocar sob a sua tutela, você tem que ter essa ousadia, tem que ter essa coragem de ensinar aquilo que é certo e transformador para a própria edificação da igreja. Quem ama corrige, quem ama orienta, quem ama ensina, né? E não é uma questão de estar ensinando lá para o território do outro, lá para o aprisco do outro que está de fora. Não. Se nós estamos no mesmo objetivo de ensinar a verdade bíblica, a Sagrada Escritura, na verdade nós não estamos intramuros, nós estamos numa aldeia global do cristianismo verdadeiro, que a verdade é que não existe a minha igreja, a sua igreja, a outra igreja. Existe o corpo de Cristo, o reverendo ou até mesmo o apacentador de qualquer igreja que tem a visão da igreja dele sendo circunscrita aos seus muros, ele perdeu a visão do evangelho, porque nós temos que alcançar almas em todos os sentidos e direções, né, conforme a coordenação do próprio Espírito Santo. Então, assim, respondendo, vamos para o primeiro ponto, né? O debate e o confronto é uma prática bíblica, é uma tradição reformada, serve para a edificação da igreja? Logo após a resposta anterior, me vem essa pergunta de um ouvinte aí da rádio. Então eu vou responder que o primeiro ponto é a Bíblia. Mais uma vez eu vou citar que a Bíblia ela incentiva o debate para a preservação da verdade, reverendo. A Escritura é clara em mostrar que a verdade deve ser defendida e o erro refutado. Mais uma vez vou citar Judas, né, o livro bíblico, a carta bíblica, né? Ali a gente fala capítulo 1 porque, né, enfim, mas versículo 3, olha só, eu citei o versículo 4 anteriormente na outra resposta, mas agora vem o versículo 3 que diz, amados, quando a igreja empregava toda a diligência, ou seja, todo o cuidado em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar, ou seja, a lutar
com cuidado, ou seja, diligentemente, pela fé em que uma vez por todas nos foi entregue aos santos. Então Judas aqui na sua carta, lembrando aí para o ouvinte que não tem muita experiência teológica, o Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas, né? Esse escritor bíblico aqui. Judas conclama aos crentes a lutarem pela fé. A palavra usada em grego aqui, epagonizomai, tem como conotação um combate intenso, tá? Ou seja, batalhar ali é um combate intenso. O ensino aqui é claro, em Judas 1:3. A fé cristã é algo pelo qual nós devemos batalhar ativamente. Também a gente pode lembrar o apóstolo Paulo, né? Gálatas 2:11, famoso versículo. Paulo ele repreende publicamente ali por causa de uma atitude contrária ao evangelho. Olha só, olha o que Paulo falou: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, né? Pedro veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque se tornara ali repreensível. Ou seja, Paulo chamou a atenção de Pedro, corrigiu ele, porque ele estava numa situação onde ele é repreensível. Esse negócio do debate, do confronto, parecer que é uma coisa que não é legal, não é legal, é o erro está sendo praticado, não é legal, a heresia está sendo propagada. Então, você não deve ficar... quando a gente fala assim, o debate deve ser evitado, você não deve orientar ninguém a debater, não deve orientar ninguém a criticar pastor, nem liderança nenhuma, nem igreja nenhuma. Quando você fala isso, é o mesmo que dizer assim, olha, você não deve criticar o policial, você não deve criticar o policial quando ele faz uma coisa errada, você não deve criticar o ladrão quando ele faz uma coisa errada, e não é assim que funcionam as coisas. Se o policial está fazendo um trabalho bem feito, ele não vai ser criticado. Se o bandido estivesse fazendo a coisa certa, ele não estaria sendo preso, né? Então, o errado, o erro é que deve ser exposto, e a orientação da verdade, do certo, é que deve ser dita. Então, cada um no seu posicionamento certo. O Paulo ele não se calou, pois a verdade do evangelho estava em jogo. Esse tipo de confronto não é sinal de carnalidade, mas de amor à verdade. Então, Paulo fez como Jesus fez com Pedro. Pedro é um pastor? Era um pastor. Mas Jesus corrigiu Pedro. E Pedro Pedro, assim como eu, assim como todos nós, todos os pastores e todos os líderes e toda a igreja e todas as pessoas, somos humanos, né? E nós estamos em constante aprendizado. No que eu estiver equivocado, errado ou até cometendo algum erro, eu acho super interessante algum reverendo chegar perto de mim de mais experiência, chegar perto de mim e falar assim: ô, reverendo Flávio, nisso aqui eu discordo de você está errado. E ali um encontro de experiências e maturidade e de inteligências vai observar o ponto de melhoria e melhorá-lo. Não há nada ruim em alguém com larga experiência chegar para outro e falar: olha, você está errado, né? Até mesmo se eu estiver cometendo um erro gravíssimo, uma heresia, alguma coisa, alguém chegar perto de mim e falar: você já viu aqui esse texto bíblico onde você está errado? Então a gente não deve temer a verdade, a gente deve abraçá-la e ir ao encontro dela, mesmo sendo errado, ou seja, procurar melhorar sempre. Um lema da Reforma Protestante, que é muito aberto, a Igreja Reformada sempre reformando, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, a imparcialidade frente ao erro é uma negligência espiritual. A imparcialidade diante de heresias, de desvios doutrinários, não tem nada de virtude nisso, não. Mas, na verdade, é uma covardia espiritual, né? A gente vê, novamente cito aqui, a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, ou seja, a verdade, não recebais em casa e nem lhe deis boas-vindas. Então, João adverte isso. Então, essa ideia de que o debate, o confronto, a exortação deve ser evitado ao máximo, ou seja, isso na verdade não tem nada de bonito nisso, tem nada de virtuoso nisso não. Isso aí, na verdade, só demonstra a covardia das pessoas em não zelar pelo sagrado, né?
Isso mostra que há doutrinas que devem ser rejeitadas, né, e seus propagadores devem ser confrontados. A neutralidade doutrinária é impossível sem infidelidade. Então, se você for neutro doutrinariamente, você vai estar, na verdade, sendo infiel às Escrituras. Essa é que é a percepção. Então, o debate ele não só é uma ferramenta de ensino, mas ele também é uma ferramenta de zelo, de proteção, é um escudo para as coisas de Deus. A tradição reformada e a defesa da verdade, a gente tem que saber que isso é uma coisa interessante. A reforma protestante, né, do século XVI, ela foi marcada pelo confronto com o erro doutrinário, institucionalizado na época pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os reformadores eles entenderam que preservar a pureza da doutrina exige exposição, exige debate, exige confronto quando necessário, né? Então a gente tem que perceber. Eu posso novamente citar aqui 4 vozes que tinham essa postura, 4 grandes reformadores que tinham essa postura de que é interessante o uso do debate. Eu vou começar com o que mais se destacou no início da reforma, né? Ali nos idos de 1483 a 1546. O Lutero ele foi precursor da reforma. Lógico que já houveram tentativas de reforma um pouco antes dele, mas assim, o que se destacou, né, na história, ele, ao desafiar publicamente os abusos da igreja com as 95 teses, ele foi um professor, né, de teologia, ele foi um propagador e tradutor bíblico para o alemão. Então, o Lutero, na Carta Spalatin, mais uma vez cito, né, em 1522, ele fala a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. O Lutero ele compreendia que a verdade do evangelho não podia ser sacrificada pela aparência de paz. A verdadeira paz, reverendo e audiência e o ouvinte que fez essa pergunta, a verdadeira paz ela nasce na verdade, ela não nasce na omissão. Temos que ter paz de que estamos ensinando o certo, né? Eu lembro da citação, né, em Orques, do Lutero, naquela publicação de 1958, o Lutero ele disse assim, essa literatura ela cita o que o Lutero disse anteriormente, logicamente, né? Se eu professo com a mais alta voz a exposição mais clara da porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto que o mundo e o diabo estão atacando naquele momento, então eu não estou confessando a Cristo por mais ousadamente que eu professe. Então essa é uma das frases mais célebres do Lutero. Ele ensinava que não basta proclamar a verdade em geral, mas é necessário defendê-la exatamente no ponto em que ela está sendo atacada. Então, se existe um ponto de melhoria, um ponto de heresia, é ali que eu também tenho que tocar no assunto. Eu não posso dar só um remédio para baixar a febre no corpo todo, sendo que o ponto onde está com a inflamação eu não tratar, não resolve nada, né? Na literatura Letters, né, cartas, publicado em 1962, mais uma citação do Lutero destaca, que me vem à memória a lembrança: Cristo quer soldados duros no campo de batalha, não cristãos que se refugiam em câmaras acolchoadas. Eu concordo com Lutero nesse ponto. A vida cristã ela inclui combate espiritual, mas também combate doutrinário. Como que as pessoas vão saber que estão pensando errado, seguindo alguém errado, seguindo uma heresia, se não houver quem pregue, se não houver quem mostre, isso aí é legalismo, isso aí é judaizante, isso aí não é cristianismo. Se não tiver quem mostra isso, até mesmo para poder desanimar mesmo os hereges de continuar ensinando errado mediante a exposição do seu erro, as escrituras, à luz das escrituras. Então o herege ele vai passar vergonha porque ter cometido erro, mas ele que engula o orgulho dele e saiba que ele está ensinando errado, entendeu? Quando a gente se propõe, por exemplo, um médico quando se propõe a ser médico, quando ele se propõe a ser cirurgião cardíaco, primeiro ele tem que aprender o que é certo para depois ele ir lá fazer a cirurgia, porque senão ele vai matar pessoas. Não se pode, digamos assim, ter imparcialidade quando começa a se ver a discrepância, o erro doutrinário fazendo mal à igreja. Igreja são pessoas,
são vidas, não são números que se arrecadam. Tem gente que está se preocupando. Olha só que interessante, quando na verdade uma pessoa evita debate, evita confronto, porque ela não quer ali perder ovelhas, porque ali ela não quer perder membros de igreja, porque ela não quer perder aqueles que são a favor da imparcialidade, da paz, do silêncio, evitando confronto. Na verdade, essa pessoa está preocupada com números, mas na verdade ela devia estar preocupada é o seguinte: e as almas, e as vidas que estão seguindo o erro, que vão crer errado, que vão fazer uma imagem errada de Deus em sua mente, interpretar Deus de uma forma errada e por conta de seguir erros doutrinários vão andar em desobediência diante de Deus. Uma pessoa que prega que pode fazer libertinamente o que a Bíblia orienta a não fazer, essa pessoa ela está dando liberdade ao outro de errar, ela não está orientando a verdade ao outro de errar, ela está propagando um erro e pessoas estão indo para o precipício do erro, da falha e do pecado, porque tem uma heresia sendo pregada e o que sabe a verdade vai se calar, não vai orientar. Então o Lutero, eu concordo com o Lutero, que ele deixou claro que o confronto e a omissão são sinais de fraqueza, um conforto, né? E a omissão são sinais de fraqueza e de infidelidade no campo de batalha teológico. É importante zelarmos pelas Escrituras. Não basta a gente proclamar só a verdade em geral, é necessário ir direto ao ponto que está sendo atacado, entendeu? Outro reformador que deixa um legado muito importante com relação à questão do debate é o próprio Calvino, né, de 1509 a 1564. Calvino foi um principal reformador em Genebra, ele sistematizou a teologia reformada, ele é autor das Institutas da religião cristã, é uma das obras mais influentes na história da igreja. Olha só o comentário de Tito feito por Calvino: um pastor deve ter duas bocas, uma para alimentar a ovelha e outra para afugentar lobos. É responsabilidade do pastor tanto alimentar a ovelha como abater lobo também, né? Para Calvino, ensinar e refutar são funções inseparáveis do ministério fiel. A omissão no combate ao erro é traição ao rebanho. Eu concordo com o Calvino. O Parker, ele na publicação de 1997, ele citando a carta Somerset do Calvino, lá de 1549, Calvino ele expõe o seguinte, ele fala: a verdade de Deus é atacada com insolência hoje em dia por muitos cães furiosos. Se permanecemos em silêncio e não oferecemos resistência, não seremos traidores e covardes? Né? Esses cães insolentes, desobedientes, que só quer dinheiro do povo, que quer transformar a igreja em mercado da fé, eles estão sendo incrivelmente abusadores, né? E o certo é mostrar o que é uma igreja verdadeira, o que é uma igreja sadia, uma igreja abençoada diante dos olhos de Deus. Então, Calvino ele acusa de traição os que se calam diante dos ataques à verdade. A omissão frente ao erro doutrinário equivale a uma infidelidade ao Senhor. Essa é que é a verdade. Como eu falei que ia citar, né, 4 vozes, eu falei de Lutero, falei de Calvino, agora eu vou citar novamente o Teodoro de Beza, né? Ele foi sucessor direto de Calvino em Genebra, foi teólogo, professor, um dos principais articuladores da doutrina da dupla predestinação e da soberania divina, né? Teodoro de Beza é brilhante, é de 1519 a 1605. Então, uma citação dele, né, no livro Confessio Christianae Fidei, o Beza, né, essa é uma literatura de 1992, mas falando o que Beza citou: a Igreja de Cristo não deve temer o conflito doutrinário quando ele é por amor à verdade, pois os lobos, né, eles devem ser enfrentados com a vara da palavra. Beza ensina que o confronto é parte natural da preservação da igreja, irmãos. Ele não se opõe ao amor cristão, mas ele manifesta. Então, olha outra citação do Beza: a negligência em repreender o erro doutrinário é cumplicidade com o erro. Onde não há vigilância, a corrupção vai florescer. Então, o Teodoro de Beza, ele entendia que a vigilância doutrinária é uma obrigação contínua do reverendo, da igreja, e o silêncio diante do erro é um pecado de omissão. Então, por que temer o confronto doutrinário, né? Por que se opor ao amor
cristão sendo negligente em repreender os erros doutrinários. Isso é ser cúmplice. Não há nada virtuoso em ficar calado quando o cristianismo vai... Olha só, o erro doutrinário ele acaba levando o cristianismo, a igreja, cristãos, até mesmo o reverendo, se ele, o pastor, né, se ele estiver incorrendo em erro, em heresia, isso pode levar às extremas consequências de envergonhar o evangelho, envergonhar a Cristo. Isso é um absurdo, né? Outra voz reformada, né, de 1623 a 1687 é o Francis Turretin. Turretin ele foi um dos últimos grandes teólogos reformados do pós-reforma, tá? Só para vocês saberem. Também foi professor lá em Genebra, é conhecido por sua obra Institutas da Teologia Helênica, né? É um marco da ortodoxia reformada, só para quem não conhece aí. Nessas institutas do Turret, ele fala o seguinte: institutas são instruções, tá? Só para você saber o que significa instituta na língua portuguesa. Então, Turret também tem a instituta dele, ele fala o seguinte: a controvérsia teológica ela é necessária, não só por causa dos hereges, mas também para confirmar os fiéis na verdade. Então o Turret ele falou isso, ou seja, esses debates que acabam expondo um ou outro, na verdade é bom para os fiéis que querem a verdade perceber o que está certo e o que está errado, comparar o que é certo com o errado. Então o Turret ele reconhece que o debate ele fortalece a igreja, tá? Ao mesmo tempo que corrige os errantes, ele também encoraja os fiéis, tá? Outra citação do Turret é o nada mais contrário ao amor cristão, né, à caridade cristã, do que tolerar o veneno doutrinário por uma falsa paz, porque não vai trazer paz. A negligência ela não vai trazer paz, ela vai dar força àquilo que está tirando a paz da igreja de ficar no verdadeiro evangelho. Entendeu? Isso deve ser observado. O Francis Turret ele associa a tolerância doutrinária indevida com um desamor à igreja, porque a pureza do evangelho é a base para a verdadeira comunhão e edificação da igreja. Então, por que a gente se fala em puritanismo? Porque a gente tem que lutar pela pureza do evangelho, né? Então, para finalizar a minha resposta, o debate ele é sim um instrumento de edificação, porque o objetivo do debate ele não é alimentar a vaidade, mas edificar a igreja. Olha que Paulo fala lá em Timóteo, irmãos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também temam. Então, o Paulo ele incentiva esse debate, essa repreensão, essa exortação. Então, a repreensão pública, quando necessária, ela serve de proteção e instrumento para toda a igreja. É o próprio Deus que instrui isso, divinamente inspirando Paulo, né, dando a Paulo a liberdade, ao pastor, a liberdade de orientar isso, né? É Deus quem instrui o uso do confronto como um meio pedagógico até. Então, para concluir a minha resposta a essa nova pergunta do ouvinte aí da rádio aí, depois de eu responder a pergunta anterior, lembrando-se, né, aqui quem fala, já que isso aqui é um outro vídeo, um outro áudio que está sendo mandado para a rádio aí, que vai ser exposto daqui a pouco aí, esse áudio também vai estar nos canais de rede social da igreja, né, @igrejapmr, né, no qual eu sou reverendo. Aqui quem fala é Flávio Ferraz de Queiroz. Estou reverendo na igreja de Guidoval. Então a nossa igreja é uma igreja tradicional, reformada, puritana, né, de teologia reformada, tá? Nós somos tradicionais, não somos pentecostais, né? Então só para situar aí quem está chegando nesse vídeo isoladamente aí. Então, para concluir a minha resposta, o debate é um instrumento para edificação, é uma ferramenta bíblica, é uma orientação bíblica, é autorizado pela Bíblia. O que a tradição reformada fala do debate? Então, só para concluir, eu vou fechar aqui com uma frase que eu vou dizer para os irmãos. O confronto doutrinário, quando fundamentado nas Escrituras e conduzido com o espírito cristão, irmãos, ele é um instrumento dos mais poderosos para a edificação da igreja. A Bíblia ela não somente permite, mas ela ordena que a gente defenda a verdade, né? E para quem está procurando aí sobre a história da igreja, eclesiologia, né, a tradição reformada, coerente com as escrituras, ela sustenta o zelo
pela doutrina e é inseparável do amor do corpo de Cristo, né? Então, portanto, irmãos, para fechar, longe de ser prejudicial, o debate, na verdade, é um sinal de maturidade espiritual e de fidelidade ao Evangelho. E por que é sinal de maturidade? Porque pessoas inteligentes, quando confrontadas, quando exortadas, elas crescem, elas têm o prazer na verdade. Então, gente madura, gente que quer a verdade, que quer o bem da igreja, é gente que não se incomoda em ser exortado, tá joia? Então, fecho aqui o vídeo, ou melhor dizendo, o áudio aí para a rádio aí. Agradeço mais uma vez ao reverendo aí da igreja aí, em seu espaço aí na rádio, pela oportunidade de estar respondendo perguntas para os irmãos aí, para toda a igreja, edificação da igreja, amém? Graça e paz, tenham um excelente dia aí a todos aí.